Ismael Alves. Vamos lá para a cidade de Xangrande? A cidade de Xangrande aqui é nossa vizinha, o embate lá em Xangrande é quente. A política lá em Xangrande, ela sempre foi fervorosa. As pessoas se envolvem, as pessoas gostam, e isso é importante. Esse sentimento do povo é fundamental. Lá tem 2 candidatos, que é Sandro Advogado, que é o atual vice-prefeito, é o candidato a prefeito, juntamente com Joel Gomes, que era secretário de Educação, hoje é candidato a vice, e tem a chapa de Jorge Luiz, com o Sérgio, do sindicato, Jorge Luiz, candidato a prefeito, e Sérgio do sindicato, candidato a vice. E a gente viu que o embate lá na cidade de Xangrande, principalmente nessa reta final, tomou uns rumos bem diferentes. A gente viu agressões, ataques, até a vida pessoal do outro candidato. E quando vai para esse nível, muda o contexto. É de um grupo sério, né, Ismael? Sem dúvida, Jota. O que a população espera de qualquer candidato, de qualquer grupo político, são assuntos relacionados à administração pública, a propostas, e tudo isso traz um efeito quando colocado em prática na vida do cidadão. Mas se qualquer grupo político ele passa a fazer ataques pessoais, tentar desabonar a conduta de alguém, tentar desonrar as pessoas meramente pelo seu posicionamento político, isso daí demonstra, de certa forma, uma falta de seriedade no debate, ou talvez não uma falta de seriedade, mas uma falta de projeto. Que existe uma diferença de você ter um projeto político e de você estar na política por conveniência. Quando a gente está na política por conveniência, o que vai decidir a sua permanência ou não em um determinado grupo de políticos são as comodidades, melhor dizendo, comodidade não, né? Eu usei uma palavra que não tem nada a ver. São as comodidades. Essa daí é a diferença. O D e o B muda muito, tá vendo? Que aquele grupo, aquela circunstância na qual você está inserido pode lhe oferecer. E a verdade é que esses elementos são danosos à população. O que diferencia um grupo, um candidato, isso daí eu falo a nível de Brasil, são propostas de seriedade, a construção de um projeto que possa trazer consistência, aquilo que todo cidadão espera, que é a construção de um futuro de oportunidades, um futuro de igualdade, e tudo isso passa pelo voto e começa pelo debate, Jota. Lá na cidade de Xangrande, os 2 grupos apresentaram isso para a população? Olha, eu vejo da seguinte maneira, Jota. Temos um quadro de políticos no município em que todos eles têm uma dedicação à vida pública ao longo de suas trajetórias de vida. Tanto o Jorge Luiz, que está no 3º mandato como vereador, tem o mérito de ser 2 vezes o mais votado em 2 eleições consecutivas, né, últimas, para vereador. Foi presidente da Câmara por 3 mandatos consecutivos, que totaliza 6 anos. Do outro lado, você tem Sandro Advogado, que durante toda a sua vida esteve presente na política do município, sendo coordenador, uma vez como vereador de 2013 a 2016 e por 2 mandatos consecutivos como vice-prefeito, e agora vai disputar a prefeitura e, de acordo com institutos de pesquisa, liderando as intenções de voto. É isso que a gente viu. Os institutos mostram que Sandro vence as eleições. Mostra que Sandro vence as eleições, levando em consideração que Sandro é parte de um grupo hoje que tem uma consistência muito grande na política de Xangrande, que é o grupo liderado pelo prefeito Diogo Alexandre. E que, claro, isso daí traz sim uma dificuldade para o seu adversário, quando ele tem que lidar com outro fator também, Jota, que é reformar o discurso. Uma vez que durante toda a sua trajetória de vida, o hoje candidato a prefeito de Xangrande, Jorge Luiz, sempre esteve com a sua imagem vinculada ao grupo de Diogo e também participando literalmente, a qual muitas vezes ele fazia questão, inclusive aqui no programa J. Silva, de dizer com todas as palavras que tinha líder, que tinha lado e que seu líder era Diogo Alexandre. Mas é claro que ninguém comete nenhum crime quando muda de posicionamento político. Lógico. E dentro de um ambiente democrático, Jorge entendeu que naquele momento não era mais interessante para ele permanecer no grupo de Diogo. Quando ele falou aqui, tem até um vídeo circulando onde ele diz que ele vota no candidato que Diogo Alexandre apresentar. E a gente sabe que naquele momento o Jorge estava com o nome à disposição para ser escolhido como candidato de Diogo Alexandre, né? Assim? Verdade, Jota. E além disso daí, ele até falou que
ele acreditava que o candidato que Diogo apresentasse seria o candidato vitorioso, né? É claro que as pessoas não precisam ter uma ideia fixa e faz parte do jogo a gente mudar de pensamento. Ele tem uma bola de cristal, para estar prevendo o futuro? Eu também não sei responder essa pergunta, Não Jota. é? Agora, o que é que acontece? Cria-se, a partir daí, uma dificuldade para Jorge gerir o seu discurso, uma vez que a replicabilidade que a internet hoje permite, ela traz um conteúdo que ele não é tão, digamos assim, é um conteúdo até recente, entre aspas, considerando que naquele momento ele já discutia o cenário das eleições de 2024 e quando acreditava ser um candidato a prefeito, um possível candidato a prefeito que teria o apoio do prefeito Diogo Alexandre. Então essa mudança na postura política de Jorge traz uma dificuldade para ele, que é de fazer uma política contra um grupo que ele sempre disse que tinha o melhor projeto, e aí ele tem que de última hora reformular o seu discurso, considerando que ele passou a abraçar aliados, até então adversários, que sempre estiveram no campo de oposição, mas claro, tudo isso faz parte de um ambiente democrático e que essas mudanças não significa que o político tenha ou não qualidade. E essa não é a discussão. A discussão aqui é o que o ambiente político neste momento traz para Xangrande, e esse é o retrato. É um discurso novo que Jorge teve que adotar. É um elogio que, ou melhor, é um elogio que foi substituído agora por uma crítica à gestão municipal. Então tudo isso traz sim um certo elemento que dificulta o processo para Jorge, considerando também, como bem falamos aqui, uma trajetória de lealdade que vem sido feita pelo o atual vice-prefeito Sandro Advogado, e que chegou no momento em que Diogo se deparou, primeiro que ninguém é obrigado a nada e Diogo também não, mas ele, se de repente não quisesse apoiar a candidatura de Sandro, imagina como ficaria a vida de Sandro, considerando que ele não poderia mais disputar uma eleição se não fosse para prefeito, teria que voltar então para vereador. E na política, Jota, não seria demérito nenhum, mas Sandro é um cara jovem, assim como o Jorge também, que tem uma vida toda pela frente, seria de certa forma um grande desprestígio para um político obrigatoriamente ter que retrair da sua trajetória política em detrimento de uma escolha na qual ele não poderia mais disputar a eleição de vice, e se eventualmente tivesse também o seu direito de concorrer agora como candidato a prefeito de Diogo Alexandre negado pelo grupo.